Olá, hoje falaremos um pouco sobre o tema de tensão superficial. O grupo é formado por mim, Gabriela, a Camila e a Isadora. Tensão superficial é um efeito físico-químico que ocorre na interface entre duas fases químicas. Ela faz com que a camada superficial de um líquido venha a se comportar como uma membrana elástica. Essa propriedade é causada pelas forças de coesão entre moléculas semelhantes, cuja a resultante vetorial é diferente na interface. O efeito da tensão superficial ocorre devido aos efeitos viscosos na interface entre sua fase química, como por exemplo o becker com água. Temos o becker preenchido com uma quantidade de água que irá fazer a interface com o ar. A camada superficial da água vai atuar como uma membrana, e essa membrana obterá uma força. Mas se essa força for interrompida por um corpo ou um peso, como é mostrado na imagem ao lado, e o peso desse corpo for suficiente para vencer a força da membrana, irá passar por ela e vai afundar. Caso contrário, a membrana fará com que o corpo boie, como é mostrado de um clipe flutuando sobre a água, que irá identificar para a gente o efeito da tensão superficial. Para o entendimento da tensão superficial, é preciso relembrar de um conceito muito importante, chamado de força intermolecular. Essa força intramolecular é preciso saber diferenciá-las e como funcionam as duas, pois a tensão superficial só ocorre devido a esse tipo de interação. A força intermolecular é a força que mantém os átomos unidos. Ela é dividida em iônica, covalente e metálica. A iônica é feita entre metais e ametais com doação de elétrons. Já a covalente compartilha de elétrons. A metálica é feita entre metais, dividindo um par de elétrons. Já a força intermolecular é a força exercida para duas ou mais moléculas unidas através da atração ou repulsão delas mesmas. O dipolo permanente ocorre entre moléculas apolares. Já o dipolo induzido ocorre entre moléculas polares. E a ligação de hidrogênio será a força mais forte entre as faladas anteriormente, pois ocorre em moléculas polares que têm o hidrogênio unido ao elemento muito eletronegativo, como o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nesse caso, tem um exemplo da molécula de água, que irá exercer essas ligações com outras moléculas ao seu redor, por possuir hidrogênio e oxigênio disponível, para poder fazer esse tipo de interação. Agora que já foi definido esses conceitos, pode-se entender melhor sobre o fenômeno da tensão superficial. A molécula de água, que será representada pelo círculo amarelo, ela no meio do sistema ou longe da superfície, teremos várias moléculas de água, como é possível observar, que irão exercer ligações de hidrogênio entre elas, radiais ou tridimensionais. Ou seja, elas irão se estender em todas as direções do nosso sistema. Essa interação é exercida para todos os lados. Pode-se pensar nelas como vetores. É possível analisar que o vetor resultante de todas as interações abaixo da interface que separa a água do ar será nulo. Uma vez que os vetores dos mesmos tamanhos e em todas as direções, dessa forma, um anulará o outro. E com isto, vai manter o sistema em equilíbrio. Mas ao analisar a superfície da molécula de água, que irão interagir, elas vão interagir com a que estão ao seu lado e embaixo de si. Em cima não vai ter jeito de ter essa interação, pois não tem água e tem somente o ar.
Para que seja feita essa interação, é preciso ter moléculas de água próximas para formar a ligação de hidrogênio. A consequência disso é que as moléculas da superfície estarão mais unidas entre si, não havendo mais a anulação do vetor resultante, e isso irá formar a membrana interfacial entre o líquido e o ar. Agora, vamos falar um pouco sobre exemplos de tensão superficial na prática. A primeira imagem é possível ver a bola de sabão. A bola de sabão será formada por uma membrana de água com ar dentro, né? Ela precisa ser utilizada com sabão ou detergente, pois é uma substância sulfitante. Com isso, vai fazer com que reduza a tensão superficial da água e deixe a bolha mais estável. Tem um exemplo também da gota de água de chuva sobre folhas da árvore. O terceiro exemplo é da aranha flutuando sobre a água, devido à formação dessa camada de tensão superficial. Quando o objeto está nessa camada e exerce uma força, caso essa força não possua força o suficiente para romper essa barreira, ele irá flutuar sobre a água, né? Um exemplo que eu dou é a aranha, que pode ser flutuar para a água, os insetos e também flores e folhas. Agora falando sobre os procedimentos experimentais, esse é o tensiômetro. É o equipamento usado para medir a tensão superficial. Os botões da frente, eles são usados para nivelar o equipamento na bancada e impedir que ele fique torto, podendo atrapalhar na medida da tensão superficial. Há um círculo grande graduado em dina por centímetro, que é a unidade de medida da tensão superficial, e o círculo dentro menor, ele vai girar o ponteiro para conseguir fazer a medição. Há um braço que sustenta uma plataforma de altura variável. Isso vai ajustar as subidas e as descidas, onde se apoia o recipiente de vidro contendo o líquido. Há uma alavanca que na sua extremidade há um anel de platina suspenso por uma alça. Esse anel é que irá imergir no líquido para testar a tensão superficial. Então, é feita uma força que vai puxar essa alavanca para baixo, até que o anel consiga romper a tensão superficial. Então, assim, o líquido dentro dessa vidraria e o anel é usado para medir a força necessária para romper a tensão superficial do líquido. No vídeo, podemos ver que usa-se as duas mãos. Girando na esquerda, o parafuso descer na plataforma, na mesma intensidade que a mão direita gira o círculo graduado. Então, quanto mais desce o líquido, mais força faz para romper a tensão superficial do líquido. Quando o anel se solta, mede-se a tensão superficial em dina por centímetro. Quanto ao tratamento dos dados, os líquidos testados foram acetona, água, enexano, ciclohexano, etanol e 1-propanol. Os valores experimentais foram repetidos 5 vezes para cada líquido, sendo depois usada uma média aritmética desses valores com seu desvio padrão. Nessa tabela, há 3 colunas. A primeira, com os valores da tensão superficial medida experimentalmente. Na segunda, o valor tabelado. E na terceira, o erro percentual, que mede a variação do teórico com o experimento. Não houveram erros muito grandes. Foi notório que existe uma discrepância entre os valores de tensão superficial da água e os demais líquidos do experimento. Isso porque a interação intermolecular da água é do tipo ligação de hidrogênio, e como já foi visto, é a mais forte. O segundo maior valor foi o do ciclohexano. Os ciclos, eles são mais estáveis e as moléculas são mais coesas ao se comparar com as estruturas de cadeia aberta.
O propanol e o etanol são substâncias cujas moléculas são parte apolar, constituída da cadeia carbônica, e parte polar, constituída por uma hidroxila, que é capaz de fazer interação do tipo ligação de hidrogênio com as outras moléculas. Isso confere uma tensão superficial relativamente mais alta do que os outros compostos. Já a acetona é uma molécula polar, com aumento de polo positivo e negativo. E as suas moléculas interagem entre si por interação de polo, que é um pouco mais fraca que a interação ligação de hidrogênio. Por último, ficou o N-hexano. As moléculas de N-hexano fazem interação do tipo de polo induzido, que são consideradas mais fracas, e por isso possuem menor valor da tensão superficial. De forma mais relacionada com a área da saúde, a tensão superficial pode ser utilizada para explicar fenômenos que ocorrem no corpo humano. As forças de tensão superficial ocorrem em qualquer interface gás-líquido e são geradas pelas forças de coesão entre as moléculas do líquido. Por isso, a tensão superficial está diretamente ligada à retração dos alvéolos. Assim, a tensão superficial muito interfere na complacência pulmonar. Isso pode ser demonstrado nesse experimento, no qual primeiro uma curva de pressão-volume para um pulmão foi gerada com a insuflação de ar. A partir disso, uma interface ar-líquido foi estabelecida no pulmão e as forças de tensão superficial contribuíram para a retração elástica alveolar. Em seguida, todo o gás foi removido dos pulmões, os quais foram insuflados novamente, mas desta vez com uma solução salina. Nessa situação, as forças de tensão superficial estavam ausentes, pois não havia essa interface ar-líquido. Portanto, a curva esquerda representa a retração elástica que se deve apenas ao próprio tecido pulmonar. Na curva direita demonstra a retração elástica que se deve a ambos, e o tecido pulmonar e as forças de tensão superficial. A diferença entre as duas curvas é a retração elástica devido às forças de tensão superficial. Para mensurar melhor essa relação, considera-se o alvéolo como uma esfera de ar pendurada nas vias aéreas, como mostrado na figura. A relação entre a pressão no interior do alvéolo e a tensão da parede do alvéolo seria então dada pela lei de Laplace. A tensão superficial da maioria dos líquidos é constante e não depende da área da interface ar-líquido. Se dois alvéolos de tamanho diferentes estão conectados por uma via aérea comum, e a tensão superficial dos dois alvéolos é a mesma, então, de acordo com a lei de Laplace, a pressão no alvéolo pequeno é maior do que no alvéolo grande. O alvéolo pequeno vai se esvaziar no alvéolo grande. Se a tensão superficial for independente da área de superfície, quanto menor o alvéolo se tornar, maior será a pressão em seu interior. Dessa forma, se um pulmão fosse composto por alvéolos interconectados de diferentes tamanhos, o que de fato acontece, com uma tensão superficial constante na interface ar-líquido, o órgão seria inerentemente instável, com uma tendência de os alvéolos menores colapsarem nos maiores. Então, por que motivo não há problema entre os alvéolos de diferentes tamanhos? Isso ocorre porque dentro dos alvéolos há a presença de um surfactante. O surfactante pulmonar reduz a retração elástica causada pela tensão superficial, aumentando assim a complacência dos pulmões, acima do que seria predito para uma interface ar-água e diminuindo o trabalho inspiratório. O surfactante pulmonar exerce um segundo efeito importante, ele diminui a tensão superficial dos alvéolos menores. Isso ajuda a equilibrar as pressões alveolares nos pulmões e a estabilizar os alvéolos. O surfactante é como se fosse um detergente, uma mistura de lipídios e proteínas. Ele possui uma região hidrofílica, a qual fica voltado para a água, e uma região hidrofóbica, a cauda, que fica voltada para fora da água. O surfactante fica na interface ar-água e não tem a tendência de ir para a massa de água devido à sua cauda hidrofóbica. Então, aquele ciclo de ir para o fundo e gerar força paralela na superfície é diminuído. Assim, com a força de superfície diminuída, ocorre a diminuição da tensão superficial. Em resumo, o surfactante pulmonar ajuda a diminuir o trabalho inspiratório ao reduzir a tensão superficial dos alvéolos, reduzindo assim a retração elástica dos pulmões, tornando-os mais complacentes. Aqui nós temos uma animação que mostraria um alvéolo com a falta de surfactante e o que aconteceria. As consequências clínicas da falta de surfactante pulmonar ocorrem em várias condições. O surfactante não é produzido pelos pulmões do feto até por volta do 4º mês de gestação e pode não ser completamente funcional até o 7º mês ou mais tarde. Recém-nascidos prematuros que não têm surfactante pulmonar funcional apresentam grande dificuldade para insuflar seus pulmões, sobretudo em suas primeiras respirações. Mesmo se seus alvéolos são insuflados com ventilação com pressão positiva, a tendência para o colapso espontâneo é grande, pois os alvéolos são muito menos estáveis na ausência de surfactante pulmonar. Portanto, a ausência de surfactante pulmonar funcional
em um neonato nascido prematuramente pode ser um fator importante na síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. O surfactante pulmonar também pode ser importante para manter a estabilidade das menores vias aéreas. Hoje em dia, surfactante exógeno pode ser administrado diretamente nas vias dos neonatos com síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. E foi essa a nossa apresentação, pessoal. Muito obrigada pela atenção.